Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Estamos no início do ano de 2018. Esse é o momento, naturalmente, em que todos nós renovamos as nossas esperanças. Criamos os nossos planos de carreira e de vida. Bem como também procuramos ser mais velozes nas atividades que cultivamos. Em especial para aquelas pessoas que perderam os seus empregos e já estão procurando um novo trabalho há meses, sem uma perspectiva de obter um novo emprego. Os analistas financeiros, os indivíduos que estudam o mercado de trabalho, estão dizendo que o nível do desemprego deverá se manter do mesmo nível do ano de 2017. Isso significa dizer que o crescimento do emprego, das taxas de emprego, será igual ou um pouco inferior ao de 2017. Alguns dizem que nós ficaremos no patamar de 12%. Outros dizem que nós deveremos ficar na taxa de 10%. De qualquer maneira, hoje nós temos no mercado de trabalho cerca de 12 milhões de pessoas. Este é um contingente elevadíssimo que a sociedade tem de evitar esforços para gerar novos empregos, para atrair novos investimentos e também para tornar a nossa economia mais competitiva. Para você que perdeu o seu emprego, para você que está desempregado há 6 meses, há um ano, eu gostaria de trazer para você algumas recomendações, de tal forma a ajudá-lo a conquistar um novo emprego. Eu entendo a sua situação. Eu convivo todos os dias com dezenas e dezenas de executivos que perderam seus empregos. Presidentes, vice-presidentes, diretores, gerentes, etc, etc. E eu sei a angústia que muitos têm na alma em função do desemprego, em função de não terem uma atividade formal. E, sobretudo, quando eles olham o cenário nacional, que no último ano foi caótico, em função da corrupção, do desmando do governo e de tantas outras circunstâncias. Por esse motivo, eu quero chamar a sua atenção a fim de lhe passar algumas recomendações que aprendi por meio da leitura, da pesquisa e, sobretudo, do convívio diário com esses profissionais que perderam os seus empregos. A minha primeira recomendação no início do ano são as seguintes. A primeira delas, eu sugiro que você leia um bom livro sobre como conquistar um novo emprego. Você há de buscar no mercado um livro que lhe ensine como conduzir uma entrevista, como avaliar uma empresa onde você deseja trabalhar, como você deve abordar um headhunter, como você deve abordar sua rede de relacionamento, como você deve procurar diversos outros canais, como o LinkedIn, por exemplo, as redes sociais, a fim de você conquistar o seu novo emprego. Além disso, como elaborar o seu currículo? Um currículo que encha os olhos do entrevistador. Como negociar salário? Como negociar uma possível transferência para uma outra cidade, estado ou país? Estas são atividades que você precisa fazer imediatamente. Sem preparo, você não vai conquistar o seu novo emprego. Você vai ficar batendo de porta em porta, de porta em porta. E cada vez que você visita uma empresa para uma entrevista, é uma nova decepção que você coloca sobre os ombros. E à medida que você vai ouvindo o não, à medida em que você vai ouvindo o novo não, e assim sucessivamente, mais a sua autoestima vai lá para baixo. E você se torna uma pessoa estressada, mal-humorada e, sobretudo, uma pessoa que não acredita mais no seu regresso ao mercado de trabalho.
Portanto, leia, estude um bom livro sobre como procurar um bom emprego. De minha parte, eu sugiro que você leia o meu livro, Guia de Sobrevivência Corporativa. Volte ao mercado pela porta da frente. Se você não quiser ler o meu livro, leia o livro do Richard Balls, What Color is Your Parachute? Ou procure um outro livro. O importante é você se preparar. Uma segunda recomendação após esse preparo, eu sugiro que você escolha empresas cujos valores, cuja filosofia gerencial, cujo estilo gerencial do top management sejam compatíveis com os seus, de tal forma que você amanhã, ao ser contratado, não venha a descobrir que o lugar que você escolheu para trabalhar era o lugar errado. E eu tenho visto isso acontecer com muita frequência. Você vai mais pela imagem externa da empresa do que a imagem interna. E muitas vezes a imagem externa da empresa não é compatível com a imagem interna. Eu estava conversando recentemente com uma executiva e ela estava me dizendo, Gutenberg, na minha empresa eles me chamam, e ela deu lá a denominação. E ela diz, por que eu sou tratada dessa forma na organização? Eu sou diretora. Ela falou, porque lá todo mundo usa o tempo todo palavrões. Palavrões e mais palavrões. E eu não aprendi na minha casa, eu não aprendi na minha educação formal a utilizar palavras de baixo galão. Então, é fundamental que você tenha essa sensibilidade para comparar, para aferir a imagem externa com a imagem interna, a fim de que você não venha a ter uma decepção. Quando eu digo escolher uma boa empresa, é a sua estabilidade econômica, a sua posição no mercado de trabalho, a qualidade de seus gestores, o grau de investimento que ela faz nas pessoas, a oportunidade ou as oportunidades que elas lhe oferecerão ao longo de sua carreira. É também o ambiente interno da organização, a reputação que ela tem no mercado, entre tantas e tantas outras questões. Terceira questão ou terceira recomendação. Eu sugiro que você, já que estamos falando do início do ano, que você se sente e elabore um plano de vida e carreira. O que eu quero para os próximos 12 meses, para os próximos 36 meses e para os próximos 60 meses? É bem verdade que nós não podemos planejar o futuro. O futuro é algo incerto. Nós temos de viver cada dia, mas é fundamental que você, como um profissional, tenha um plano de vida e um plano de carreira. Para quem não tem um objetivo de carreira, qualquer caminho serve. E eu tenho visto que muitos profissionais competentes, preparados, enérgicos, disciplinados e organizados não crescem nas organizações a despeito de todas essas virtudes, porque eles não têm um plano. Imagine você empreender uma viagem para Nova York, num Boeing, sem que o piloto tenha um plano de voo. Fatalmente este avião vai cair em alguma parte e ele não vai chegar ao seu destino. O mesmo acontece conosco. Quando nós não temos um objetivo de vida definido, nós dificilmente atingiremos os nossos objetivos. Isso diz respeito ao seu autodesenvolvimento, isso diz respeito ao progresso que empreende em sua carreira, isso diz respeito ao nível de poupança que você fará, isso diz respeito à educação e administração da sua família, isso diz respeito à sua aposentadoria, entre inúmeras outras questões. Portanto, planeje a sua vida e a sua carreira. Uma quarta recomendação que eu lhe faço nesse início de ano é a seguinte: nunca vá para uma entrevista sem ter a certeza de que você está totalmente preparado para ser entrevistado por uma, por duas, por três, por 4 pessoas ou mais. Recentemente, eu conduzi aqui um processo de um executivo da BASF, um super executivo. Ele foi entrevistado pela mesma empresa
12 vezes. 12 vezes. Imagine você o que é passar por uma bateria com essa complexidade, com esse número de pessoas envolvidas. Gestores de recursos humanos, diretora de recursos humanos e aí sucessivamente. Então é muito importante que você se prepare, que você ensaie de certa forma as respostas que você dará ao seu entrevistador, como por exemplo, quais são os seus objetivos de vida? Qual foi o último livro que você leu? O que você aprendeu? O que você colocou em prática? Qual foi a última viagem que você fez? Quais foram as novas amizades que você cultivou no último ano? E de que forma você as influenciou ou elas lhe influenciaram? Quais são seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Aonde você quer chegar? Qual é o seu propósito de vida? Essas são questões fundamentais. Por exemplo, outras perguntas. Por que você quer trabalhar em nossa empresa? Quanto tempo você pretende ficar em nossa empresa? Por que a nossa empresa deveria contratá-lo? O que é o que o diferencia de outros candidatos no mercado de trabalho? Existe aí uma infinidade de perguntas que você precisa estar preparado para respondê-las. E se você não souber, você fatalmente vai ser afastado do processo. Eu lembro-me que, algum tempo atrás, um executivo assessorado pela Gutenberg e Consultores foi fazer uma entrevista. E o entrevistador lhe perguntou: qual foi o livro que você leu sobre carreira executiva? E ele respondeu: O Monge e o Executivo. Quando ele chegou e me falou que deu essa resposta para o entrevistador, eu queria morrer de vergonha, porque o livro não fala de carreira. Portanto, certifique-se de que você está em pleno nível de atualização. Daí porque é tão importante você estar preparado. Uma outra recomendação que eu quero lhe fazer é o seguinte: suponhamos que você tem um salário de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil, de 60 mil. E a empresa lhe oferece um posto de trabalho com uma redução de 10 a 20% de salário. É bem provável que você, naquele instante, você tenha aquela vontade de dizer: ah, não, eu não vou baixar o meu nível salarial. Eu ganhava isso, eu quero isso plus, e não menos. Isso é um grande erro que você faz. Quanto lhe custa ficar desempregado? Por 6 meses, por 1 ano. E eu tenho visto pessoas permanecerem por um período mais longo do que esperavam, porque eles não souberam tratar dessa questão. Então, se a empresa tem um bom nome, vou repetir, se a empresa tem reputação, se a empresa tem uma sólida situação financeira, se ela é reconhecida pelos seus programas sociais, pela maneira como ela desenvolve os seus executivos, eu digo para você, melhor dizendo, aceite a oferta, mesmo que ela seja 20% menor do que o salário que você tinha. Até porque aí você vai valorizar você mesmo. Você vai para um novo patamar. Não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma vergonha em dizer para você que o desempregado está em desvantagem. Todo mundo sabe disso. Todo desempregado sabe disso. Então, não adianta você, no momento como esse que vivemos no mercado, em que as empresas cortam custos e cortam custos e cortam custos, você querer um salário milionário. Comece a trabalhar na empresa. Demonstre que você é capaz. Dê os resultados, ou vá além dos resultados que a empresa espera de você. E eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo, você chegará aonde você quer. Deixe-me dar um exemplo. Eu fiz um trabalho aqui de um executivo da Dow. Esta pessoa foi contratada para uma posição inferior à que ela tinha na Dow. Foi-lhe dito que em 6 meses ele retomaria uma posição idêntica
na organização aquela posição que ele tinha na Dow anteriormente. Recebi na última semana para uma visita esta pessoa nos meus escritórios. E ele veio me dizer que fatalmente a empresa estava honrando o seu compromisso, ele dando uma posição superior àquela que ele tinha no seu emprego anterior na Dow Chemical, que é uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar. Eu tenho um orgulho tremendo em trabalhar para a Dow, porque eu sei que os seus executivos, que os seus gestores são altamente bem preparados, são competentes e eles são também dinâmicos, eles são enérgicos, eles sabem trabalhar em qualquer ambiente e com certeza todos eles se tornam bem-sucedidos ao passarem pela minha empresa, pela Gutenberg Consultores. Portanto, comece a trabalhar, mostre que você é competente, mostre que você produz resultados. Eu tenho certeza absoluta que você vai virar o jogo e você amanhã dará a você mesmo esse grande prêmio de chegar além do lugar que você sonhou. Por último, eu gostaria de lhe fazer uma recomendação. É bem provável que você já tenha me ouvido falar isso. Mas eu sempre gasto aqui, geralmente, 4 horas de conversa, fazendo apresentações, inclusive, sobre os primeiros 100 dias em nova empresa. Até porque eu escrevi um livro sobre este assunto há vários anos atrás. Fui contratado e agora um livro que vai também lhe instruir sobre este assunto. Portanto, antes de você começar a trabalhar, leia o meu livro ou leia os primeiros 90 dias de um elemento por nome Michael Watkins. Você será tremendamente beneficiado e você certamente não errará, não cometerá deslizes tão comuns quando se chega em nova empresa. Como, por exemplo, fazer comparações, fazer críticas, querer demonstrar que tudo que a empresa faz está errado, que só você e a empresa de onde você veio é que era boa. Isso é um erro tremendo, não faça isso. Isso se assemelha a você que passa por um divórcio, querer comparar a sua segunda mulher à sua primeira. Não há comparação, são coisas diferentes, são coisas distintas. É fundamental, portanto, que você se prepare, que você estude, que você leia sobre como se comportar em um novo emprego. E por último, uma nova recomendação. Avalie, vou repetir, avalie o seu desenvolvimento a cada 3 meses. Se você quer fazer isso com a assessoria de alguém, eu sugiro que você procure um bom mentor, um bom consultor de empresas, um bom coach, de tal forma que ele ajude a fazer essa travessia com mais segurança, com mais ânimo e também com melhor aproveitamento. Naturalmente que essas recomendações, elas não encerram tudo sobre o assunto da busca e conquista de um novo emprego. Mas como eu disse no início desse clipe, eu tenho 40 anos de experiência. Eu já assessorei mais de 4.200 executivos. E eu quero dizer para você que todos eles com sucesso absoluto. Isso é um registro inequívoco na Gutenberg Consultores. E todos aqueles profissionais que foram assessorados pela Gutenberg Consultores sabem que isto é uma verdade. Eu não estou aqui fajutando números ou mentindo para você. Estou olhando para você nos seus olhos e comunicando um fato verdadeiro. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar os meus clipes, você vai encontrar o Minuto de Ouro, o Minuto de Sabedoria, melhor dizendo, você vai encontrar os meus artigos, você vai encontrar depoimentos de executivos que passaram pela Gutenberg Consultores, você também vai ver as entrevistas que conduzo com executivos, entre tantos e tantos outros trabalhos. E se você quiser me enviar um e-mail, eu peço que você envie para
macedo@gutenberg.com.br e eu terei o maior prazer em responder a sua comunicação. Eu agora quero fazer de forma pontuada, uma comunicação para você. A partir de fevereiro, logo após o Carnaval, a Gutenberg Consultores vai empreender um novo ciclo de atividades, além do outplacement, além do coaching executivo, do mentoring, do assessment, do planejamento de aposentadoria. Gutenberg vai investir na área de desenvolvimento de pessoas, com um programa de planejamento para aposentadoria, um programa para pessoas que não têm conhecimento de finanças pessoais. Nós vamos falar sobre sustentabilidade, governança corporativa, nós vamos falar sobre diferentes assuntos. Naturalmente que você terá de fazer um investimento, mas eu creio que, em função da credibilidade da Gutenberg Consultores, dos vários anos de pesquisas e também do ciclo de consultores que participarão desse programa, você fatalmente desejará fazer um desses cursos. Um deles, naturalmente, é como conquistar um bom emprego em período de recessão econômica. Eu tenho certeza absoluta que você aprenderá muito com as nossas instruções, recomendações e orientações. Eu agora quero lhe agradecer pelo seu tempo, quero agradecer pela sua paciência em me ouvir. E eu espero que você coloque em prática essas recomendações que eu lhe faço de uma maneira tão espontânea e tão objetiva. Mais uma vez, muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!